ministrar uma palavra com vocês, palavra que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 1. Na verdade eu vou ler o versículo 17 e o versículo 18, e aí você pode estar acompanhando aí, se você tiver com a sua Bíblia, amém? Versículo 17 e o versículo 18, mas na verdade envolve todo o texto, depois você pode ler todo aí o primeiro capítulo, tá bom? Mas o versículo 17 e o versículo 18 ele diz assim, ó: Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de paz te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê, graça diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? Bom, aqui está falando do profeta ou do sumo sacerdote Eli, na verdade, né? E essa mulher aqui que ele se refere é Ana. Ana, ela foi a mãe de Samuel, você deve saber disso. Em todo caso, aqui é uma situação, nós temos aqui uma história de uma típica família hebraica, né? Uma família, de certa forma, comum, né? Se nós desconsiderarmos a cultura e as tradições dele, não é muito diferente de nós, é muito parecida conosco, com seus problemas, com seus desafios, né? Com seus desejos, seus anseios, as frustrações, as suas alegrias e também com as suas tristezas. Mas também nós vamos encontrar nesse texto aqui, nessa história de Ana, nós vamos encontrar em meio a tudo isso, né, a vida de uma mulher, de uma família que provou algo extraordinário realizado por Deus, sabe? E eu creio assim que mudanças e coisas extraordinárias, elas ainda ocorrem hoje. A despeito de qualquer que seja a situação, as circunstâncias que as pessoas passem, ou que você esteja passando, eu acredito que você pode provar e você pode ver mudanças, transformações extraordinárias em sua história. Talvez a sua história hoje seja uma história um tanto conturbada. Talvez você olhe à frente, o máximo que você vê é o amanhã, né? E talvez a expectativa no futuro parece que não é muito promissora. Mas Deus é um Deus que nos surpreende com a sua graça, nos surpreende com o seu amor e com a sua misericórdia. E acredite, Deus, Ele é um Deus que faz mudanças, faz transformações em nossas vidas. E eu creio que hoje é um dia em que Deus quer realizar mudanças, transformações na sua vida. E Deus faz isso através da sua palavra. Sempre através da sua palavra. Não há outro caminho que Deus faça. Eu diria que o caminho comum de Deus trabalhar e chegar até nós é através da sua palavra. Então, seja qual for a área na sua vida, eu creio que hoje é um dia em que Deus pode realizar e quer realizar algum tipo de mudança. Hoje nós vamos extrair da história dessa família, eu diria mais especificamente sobre a vida de Ana, algumas lições, né? Alguns aprendizados que, uma vez colocados em prática, será eficaz em nossa vida, sabe? Porque eu creio que o mesmo Deus que funcionou na vida dela é o Deus que vai funcionar e que funciona na nossa vida. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Eu quero falar de 2 degraus, talvez um pouco mais, ou mais especificamente 2 degraus, vou chamar de degrau, né? Que Ana trilhou e que a levou de um estágio a um outro estágio, que tirou Ana de um nível e levou Ana para um outro nível, que tirou ela de um estado de ansiedade, de aflição, um estado de necessidade, e levou ela a um estado permanente de alegria e de satisfação. Na verdade, são pontos que eu acredito que, se nós absorvermos essa lição da vida de Ana, eu acredito que haverá mudanças na nossa vida, haverá transformações na nossa vida. Talvez não seja nada muito diferente do que você já saiba, mas a verdade é que a palavra do Senhor é algo que precisa ser constantemente ministrado em nossas vidas, né? Eu gosto de dizer assim que nós não vivemos ou não estamos vivendo porque comemos.
ou nos alimentamos. Na verdade, nós vivemos porque continuamos nos alimentando. E da mesma forma é em relação à palavra de Deus. Nós nos mantemos firmes, fortalecidos, cheio da presença do Senhor porque continuamos a nos alimentar. E o primeiro degrau que eu quero falar com você, que houve na vida de Ana e que precisa ter, eu diria que é necessário ter na vida de qualquer pessoa que quer provar uma mudança, que quer provar uma transformação na sua vida, ele precisa ter uma coisa, que é a necessidade. Parece estranho, mas muitas pessoas elas não acreditam que há uma necessidade. Muitas pessoas elas não acham que precisam de alguma coisa, elas se acham autossuficientes. Talvez não no contexto geral da sua vida, mas em algumas áreas específicas. E eu acredito assim que não pode haver um herói se não houver um vilão. Sabe, você não pode dizer que é uma pessoa honesta se você não rejeitar a desonestidade. Você não pode dizer que é um vencedor se não houver uma batalha. Você não pode dizer que você ama os bebezinhos se você não odiar os maus tratos aos bebezinhos. Entende? Você só vai saber que precisa de um salvador, de um libertador, se você tiver uma necessidade. Ninguém ele pede por socorro se não estiver em perigo. Há pessoas que eles até estão em perigos, mas eles não sabem qual é a real necessidade da sua vida e nem sabem que estão em perigo. Elas até reconhecem certas necessidades, mas acreditam que pode supri-las. E isso é um perigo muito grande. Sabe, eu me lembro que algumas vezes quando você vai à praia, né? Então, em determinadas praias que são um pouco mais perigosas, você vai encontrar lá algumas placas de sinalização dizendo para os banhistas que eles não devem ultrapassar aquele limite, que eles não devem ir além daquele limite. E sempre tem os engraçadinhos que eles se julgam mais expert e eles então vão nadando no mar e vão ali mais avante. E quando tem essas praias, normalmente tem um salvaguarda ali, o salva-vidas, e você vê que ele constantemente está assobiando, né? Dando sinal, dando alerta, para que as pessoas retornem, para que as pessoas não vão até lá, não vão até aquele lugar. E eu me recordo que uma certa feita eu estava na praia, e sempre tem esses engraçadinhos, e quando teve um determinado momento, percebi aquele movimento, aquela correria, e eu vi que o salvaguarda passou correndo, né, no meio das pessoas assim, e colocou aquele pé de pato, e conforme corria, colocava e pulou na água. Eu fiquei olhando, vendo quem que é, não consegui enxergar. E ele foi nadando, e daqui a pouco ele retornou e voltou com uma pessoa, segurando uma pessoa, né, uma pessoa que estava se afogando. Eu não vi essa pessoa, na verdade, se afogando. Se dependesse de mim, ele tinha morrido. Mas ali tinha um salvaguarda. Ali tinha um salva-vida que estava especificamente naquele lugar para atender uma necessidade. E mesmo aquela pessoa sendo negligente, displicente, desobediente, né, irresponsável, mesmo assim aquele salvaguarda, ele pulou e foi de encontro com aquela vida, alcançou, pegou, salvou, trouxe aquela vida ali foi salva, pagou um mico porque uns olhavam e davam risada, outros bem feito, outros se compadecia. Mas a questão que eu quero dizer para você que é o seguinte, que se você não houver uma necessidade, ou se você não reconhecer que há uma necessidade, acredite, não haverá um Salvador, não haverá um libertador, não haverá alguém que venha ao teu socorro. Sabe, e esse texto aqui de 1 Samuel, esse capítulo 1 que nós lemos, ele fala da história de Eucana, que era o marido de Ana. E naquela época podia ter duas esposas. A bigamia naquela época era permitida, porque se casasse com uma esposa e ela não gerasse filho, então o marido precisava perpetuar a sua geração e ele podia casar com uma outra mulher. E então, por essa razão, Eucana tinha Ana. E Ana era uma mulher estéril, ela não podia gerar filho. E então Eucana tinha uma outra esposa chamada Penina. E todos os anos, era um costume de toda a família hebraica, judia, eles iam
para onde estava a arca. Nesse caso aqui, eles subiram ali para Siló, onde se encontrava a arca. E eles faziam isso para levar as suas ofertas. Era um ritual anual que eles faziam. E todos os anos subiam Eucana, Ana e a sua esposa e faziam as suas ofertas. O problema é que Penina, ela tinha muitos filhos e filhas, e Ana não tinha filho. Então, quando nós olhamos para esse texto que nós lemos aqui, versículo 17, versículo 18, nós vemos uma oração de Ana, e nós vemos que Eli ali liberou uma palavra sobre a vida de Ana. Sabe, eu entendo o seguinte, que a necessidade de Ana era uma necessidade de ter um filho, mas você vai entender hoje algumas coisas, que Eucana era o esposo de Ana, e a Bíblia diz aqui no versículo 10, por exemplo, em alguns versículos você vai ver que Ana era amada pelo seu marido, que quando era distribuídas as porções para se fazer a oferta do sacrifício, quando subiam para fazer ali o seu sacrifício, a Bíblia diz que Eucana ele dava para Ana uma porção dobrada, uma porção privilegiada, dava para ela uma demonstração de prestígio, uma demonstração de honra para Ana. Então, além de eles terem assim, o privilégio do amor de Eucana, seu marido, ele ainda dava ali privilégios para ela, mas acredite que nada disso supria o coração de Ana. Sabe, nada disso adiantaria para Ana. Ele dizia até para ela assim, não, eu não te sou melhor do que 10 filhos, ou seja, eu não sou melhor do que uma família grande, eu não te supro, eu não te atendo, Ana. Mas mesmo assim, Ana na verdade não sentia-se satisfeito. Sabe por quê? Porque a necessidade de Ana, ela não era a necessidade do amor do seu marido. Sabe, não era uma necessidade de bens materiais. A necessidade de Ana não era uma necessidade exterior. Entenda só uma coisa, há pessoas que ela tem o amor do marido, ela tem o amor da esposa, dos filhos, há pessoas que a sua necessidade não são bens materiais, elas não têm carro, elas têm carros, ela não tem uma casa, ela tem casas boas. Há pessoas que o problema dela não é dinheiro, ela tem dinheiro, ela viaja para o exterior, ela come em restaurantes chiques, ela na verdade vai... Ela realiza os sonhos de muitas pessoas, mas percebe que isso muitas das vezes não supre a real necessidade dessas pessoas, isso de algumas dessas pessoas, isso não torna melhor ou pior essas pessoas, sabe? Para elas há uma necessidade, muitas das vezes há uma necessidade muito maior dentro do coração. Há muitas pessoas que elas têm tudo aquilo que muitos outros desejariam, mas a verdade é que dentro delas ainda há uma necessidade a ser suprida, e tudo que cerca ela não supre essa necessidade. Já para um outro lado, eu quero te mostrar que há outras pessoas que elas não têm isso. Elas não têm às vezes o amor do marido, não têm o amor de uma esposa, não têm dos filhos, às vezes elas até desprezadas, né? Ou pelo menos não percebe que não tem isso. Elas talvez não tenham um bom carro, não tenham uma boa casa, não têm dinheiro. E sabe o que ocorre? Elas acreditam que se elas tivessem tudo isso, então as suas necessidades seriam supridas. Elas acreditam que se possuir ou quando possuir isso, todos os seus problemas serão resolvidos. Sabe, as pessoas estão sempre procurando no exterior o objeto, aquilo que vai suprir a sua necessidade, mas elas estão erradas. Elas estão completamente erradas. E eu acredito que muitos de vocês que estão me assistindo ou que estão ouvindo, vocês hão de concordar comigo. Sabe que há algumas necessidades na vida do homem que não existe nada externo, nada que possa supri-lo. Sabe, o exterior, ele só tem uma real significância na nossa vida quando você encontra o real significado dentro de você. Caso contrário, será uma busca incessante e uma busca frustrante. Sabe, quando nós olhamos para alguns textos da palavra de Deus, por exemplo, João no capítulo 5,
A Bíblia fala ali perto da porta das ovelhas, ali em Jerusalém, havia um tanque, o tanque de Betesda. E certa feita Jesus estava entrando naquele lugar. E existia ali nesse lugar ali uma quantidade enorme de pessoas doentes, aleijados, pessoas deficientes, todo tipo de malésia, de doença, de enfermidade se encontrava ali naquele lugar. Porque aquele tanque, eles acreditavam que de tempo em tempos descia um anjo, agitava aquelas águas e a primeira pessoa que tocasse aquelas águas após o anjo ter agitado, então elas seriam curadas, elas seriam saradas das suas enfermidades. E Jesus entrou naquele lugar e ele foi direto a um homem que encontrava-se enfermos há 38 anos. E então Jesus chegou para aquele homem e perguntou: você quer ser curado? Ora, aquele homem respondeu assim para Jesus: olha, não tem ninguém que me pega e me leva até o tanque. Não tem ninguém que me carrega até o tanque. Todas as vezes que eu vou, outro vai na minha frente. Sabe, isso é o exemplo daquilo que nós estamos falando. Há pessoas que ela têm uma necessidade. A necessidade dele era ser curada. Estava ali diante dele o Cristo, o Verbo que se fez carne, o Criador dos céus e da terra. Estava ali diante dele aquele que podia dar uma palavra de vida e transformar ele. Mas o que ele queria na verdade? Ele queria alguém que o carregasse e que o levasse até aquele tanque. Ele estava procurando alguém que suprisse uma necessidade dele, porque ele acreditava que a sua necessidade era alguém que o carregasse e que o levasse para lá. Ele estava procurando uma estratégia. Ou seja, e ele nas suas palavras revelou que era um culpado. Sabe, o problema de eu estar nessa situação é porque ninguém se preocupa comigo, é porque ninguém me carrega até lá, sabe? E muitas das vezes, queridos, nós não percebemos, mas nós expressamos o nosso coração, sabe? Refletindo que a nossa necessidade, ela é uma necessidade em coisas. É o governo, sabe? É o país, é a crise, é a falta de oportunidade, é a sociedade, sabe? Elas acreditam que o problema delas, que a necessidade delas vai ser suprida com esse tipo de situação ou circunstância ao seu redor. Estão enganadas, estão completamente enganadas. O homem tem uma necessidade. O homem precisa de algo na vida dele. E acredite, todas essas coisas que estão ao nosso redor, todas essas coisas que estão à nossa volta, elas são necessárias para as nossas vidas. Em certo sentido, sim, são necessárias. Mas elas não são a principal necessidade ou a necessidade que fará toda a diferença na nossa vida. Não são essas as necessidades. Jesus disse àquele homem: levanta, toma a tua cama e anda. E vai embora. E vai embora. Você não precisa disso exteriormente. Você precisa ter um encontro com a palavra viva, com o Verbo que se fez carne. É o encontro com Jesus, é o encontro com a palavra de Deus. É ela que pode penetrar, não apenas no nosso exterior, mas penetrar no fundo do nosso coração. É ela que conhece o nosso interior. Marcos capítulo 2, por exemplo, há uma situação de um paralítico. Um paralítico ali de Cafarnaum, chamado de Cafarnaum porque era a cidade de Cafarnaum, e diz ali que Jesus estava em uma casa e Jesus estava ali ensinando, e diz que havia uma multidão muito grande naquela casa e de repente alguns homens cataram ali um homem que era deficiente, aleijado, e começaram a carregá-lo. Fala assim: vamos levar este homem aqui, vamos levar até Jesus. Jesus está aí, está curando as pessoas, vamos lá. No entanto, quando eles chegaram lá, a multidão era tanta que não era possível eles passarem até Jesus. E então eles tiveram uma ideia. Sabe o que vamos fazer? Vamos subir no telhado, vamos abrir o telhado e vamos descer este homem aqui por uma corda e próximo de Jesus. E eles fizeram exatamente isso. E a Bíblia diz que quando Jesus olhou aquilo, até se surpreendeu. E quando Jesus olhou para aquele homem, Jesus disse para aquele homem: perdoados estão os teus pecados. Sabe, houve uma indignação muito grande. Eu acredito que até os homens que haviam feito todo aquele sacrifício ficaram indignados. Perdoados pecados? Nós não estamos preocupados com o pecado.
Nós estamos preocupados em que ele seja curado. Nós estamos preocupados que ele volte a andar. Nós estamos preocupados que ele saia daqui andando, caminhando. Essa é a nossa preocupação. De maneira que até os homens que ali estavam começaram a cogitar no seu coração. Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Por quê? Porque todos eles olhavam para aquele homem e acreditava que a necessidade daquele homem era uma necessidade externa, era uma necessidade daquilo que era visível, daquilo que podia ser visto com os olhos, porque a verdadeira necessidade, meu irmão e minha irmã, meu querido, muitas das vezes ela não é vista com os olhos, muitas das vezes o seu marido não vê, dorme com você e não sabe, a sua esposa não sabe, muitas das vezes o seu pai não sabe, a sua mãe não sabe, muitas das vezes o seu amigo mais íntimo não sabe qual é a sua necessidade. Talvez as pessoas até tentam te ajudar, mas elas querem te ajudar por aquilo que elas veem, porque o homem caminha pelo que vê, mas sabe, Deus sabe a sua real necessidade, Ele conhece o seu coração, Ele sabe se a sua necessidade é uma aflição, se é uma angústia, se é uma preocupação, Ele conhece todas as coisas, porque os olhos dele penetra no mais profundo do nosso íntimo. Eu não sei qual é a sua necessidade hoje, mas eu te digo uma coisa, hoje é o dia em que o Senhor há de suprir a sua necessidade, mas para isso é preciso reconhecer que tem uma necessidade, é preciso saber que sim, eu tenho uma necessidade, porque não há um Salvador aonde não há uma necessidade, não há um libertador aonde não há uma necessidade. Nós podemos banhar as pessoas de ouro, de bens, de carinho, mas se a real necessidade delas não for satisfeita, nada disso terá o efeito desejado. Sabe, a nossa real necessidade é de um Salvador. Lá em João capítulo 10, versículo 10, na parte B do versículo, você vai encontrar dizendo assim: eu vim para que tenham vida e que tenham com abundância. Foi Jesus que disse isso. Sabe, Jesus ele veio para que a vida fosse abundante em nós. Uma vida abundante, foi Ele que disse. Foi Ele que disse. Sabe, não, eu não entendo, de verdade eu não entendo como uma pessoa ela pode viver triste se é porque ela não compreendeu a realidade da palavra e da abundância do Senhor. Sabe, se você tem vivido isso na sua vida, é porque você precisa abrir o seu coração que há uma necessidade. Talvez a sua necessidade você diga, como dissemos no começo, ah, se eu tivesse isso, ah, se eu tivesse aquilo, ah, se eu mudasse de cidade, ah, se eu mudasse para um outro lugar. Querido, nada disso resolve o seu problema. O seu problema, a sua necessidade é só uma. E se essa necessidade for suprida, aonde quer que você esteja, ao que quer que você tenha, você terá uma satisfação dentro do seu coração, da sua vida. A vida que Ele promete é uma vida que transborda, é uma vida abundante, é uma vida que ela esbanja vida para todos aqueles que estão em volta. Eu não falo uma vida onde você está isento dos seus problemas, das suas dificuldades, de circunstâncias que você tem que resolver. Não, eu me refiro a uma vida que flui dentro do seu coração, dentro do seu íntimo, uma vida que é o Senhor que dá. Ele disse isso àquela mulher samaritana. Ele falou para aquela mulher no capítulo 4, versículo 14 de João, diz: aquele que beber da água que eu lhe der, ele nunca mais terá sede, mas dentro dele se formará uma fonte de vida, uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Essa mulher era uma mulher samaritana. Jesus teve um encontro com aquela mulher em determinado dia. Era uma mulher que a situação daquela mulher era uma situação difícil. Era uma mulher que tinha tido 5 maridos, estava no 6º casamento ou no 6º marido. Ora, era uma mulher que buscava alguma coisa que suprisse a sua necessidade, que atendesse a sua necessidade. Ninguém casa 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes se ele, na verdade, eu acredito que era uma mulher muito bonita. Eu acredito que era uma mulher bela, linda, uma mulher que casava com uma facilidade dessa tão grande. Você entende? Então, eu acredito que fazia a fila dos ovos assim: quando eu largar esse, eu vou pegar. Por quê? Porque era uma mulher bonita. Eu imagino, penso comigo. Mas era uma mulher que não conseguia satisfazer. Ela não era uma prostituta. Ela não era uma mulher de promíscua. Não. Eu acredito que era uma mulher direita, decente.
Era uma mulher que desejava algo e suprindo algo, tanto que a conversa dela com Jesus deixa isso claro, revela isso, essa conversa dela com Jesus. Ela diz assim: me dá desta água, Jesus, porque Jesus disse para ela: se você beber da água que eu te der, você não terá mais sede. E ela diz: então me dá, Senhor, para que eu não tenha mais que vir aqui beber dessa água, tirar água deste poço. Entenda, querido, sabe, na verdade é assim que se encontra muitas vezes as pessoas. Elas já passaram da linha de perigo, mas elas não sabem que estão em perigo. E elas acham, na verdade, que ainda está dando pé o lugar onde elas estão nadando, mas não está dando pé mais. A qualquer momento você perde o controle. Quem já foi para a praia sabe como que é, usando ela como exemplo. Há momento em que a água traz, ela puxa, a ressaca do mar vem, e você ali com seus bracinhos diante daquele grande mar não é capaz de sair daquela situação. Você precisa de um salvador, de um socorro, de um livramento. Você precisa de um especialista que possa te alcançar e te agarrar e te puxar para a beira da praia, porque há muitas pessoas que estão se afogando, se afundando, estão se distanciando cada vez mais da terra firme, do chão firme, na sua autossuficiência. Sabe, a Bíblia diz, Isaías 43, no versículo 11, o Senhor diz: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Não existe. O Senhor disse: eu sou o Salvador, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Essa palavra Salvador, ela no hebraico é a palavra Yashai. Yashai, mais ou menos isso que se pronuncia. E significa ser liberto, ser vitorioso, livrar de problemas. Então o Senhor está dizendo: olha, eu sou o Senhor, e fora de mim não há como você ser liberto, não há como você ser vitorioso, não há como você se livrar dos problemas. Os problemas, eles brotam na nossa vida, eles caem repentinamente na nossa vida. Ninguém pode estar livre completamente. Só o Senhor pode nos guardar e nos livrar e nos proteger. Só Ele é o livramento. Essa mesma palavra se repete lá em Atos, no capítulo 4, versículo 12, quando Pedro, na verdade, é interrogado. Então ele diz: e não há Salvador nenhum. Não há Salvador em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Novamente, Pedro testifica isso, o Espírito Santo fala conosco. Não existe outro caminho, não existe outro lugar de salvação, não existe outro lugar de recursos. Sabe, quando nós olhamos a palavra salvação, ou a palavra salvo, a nossa mente, né, por conta da nossa tradição, ela sempre arremete salvação divina, salvação do inferno, salvação da ira divina, sempre essa. É claro que é isso também, não há dúvida quanto a isso, mas ela abrange muito mais, ela se estende muito mais. A palavra salvação na Bíblia, ela tem uma dimensão muito maior. Essa palavra, por exemplo, em Atos capítulo 4, versículo 12, salvos, é a palavra sozo no grego, que significa seguros, livre do dano, do perigo, poupado de sofrer uma enfermidade, de julgamento divino, do desejo de pecar. Sim, significa isso. Então está dizendo: não há outro nome dado debaixo da terra entre os homens, pelo qual importa que sejamos livres de tudo isso. Somente nele há essa salvação. Mas essa salvação, embora esteja disposto ou disponível para todos os homens, ela só funciona na vida daquele que tem uma necessidade. João capítulo 4, João 14, versículo 6, o Senhor Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Sabe, não importa qual seja a sua personalidade, não importa qual seja a sua necessidade, Ele é a sua real necessidade, Ele é a sua real suprimento para a sua vida. Talvez você seja uma pessoa um tanto que movido pelas circunstâncias, talvez você seja uma pessoa um tanto cheio de impulsivo, sabe, Ele é o caminho para a sua vida. Ele é o caminho que você pode trilhar. Talvez você seja uma pessoa um tanto analítico, crítico, racional, tudo você quer ponderar. Acredite, Ele é a verdade para a sua vida. Se quer, olhe para essa verdade. Talvez você seja uma pessoa toda emotiva, sabe? Uma pessoa que a momentos está alegre,
Quando menos espera, você já está triste de novo. E é inconstante as suas emoções. É como se fosse cores, ela está amarela, azul, verde, é inconstante. Acredite, Jesus é a vida. Sabe, Filipenses 4,19 ele vai dizer, Paulo diz, quando escreve aos Filipenses, que ele diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades. Sabe, este é o primeiro degrau para uma mudança em nossas vidas. Sabe, reconhecer que temos a necessidade de um Salvador e somente Ele é um Salvador. Sabe, agora entenda uma coisa. Não basta reconhecer que tem uma necessidade e que existe um Salvador. Sabe, não adianta somente reconhecermos que tem uma necessidade e que há um Salvador. É preciso uma ponte entre a necessidade e o Salvador e o suprimento. É preciso algo que ligue os dois. Sabe? Porque necessidade a pessoa pode até reconhecer. O Salvador está disponível. Mas se alguém está nadando fora da linha e ele está nadando de braçadas largas, o que o Salvador pensa? Ah, ele está bem, está resolvendo o problema dele. Mas quando ele pede socorro, quando ele grita por socorro, então o Salvador vai de encontro a ele. Sabe? Veja que no capítulo 1 de Samuel que nós lemos, aqui no versículo 10, diz assim, ó. Capítulo 1 de Samuel, 1 Samuel que nós estamos lendo, diz assim, ó. E levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Sabe, a ponte que eu quero mostrar para você que liga a sua necessidade com o Salvador, ela chama-se oração. Ana orou. Sabe, eu não sei por quanto tempo, por quantos anos Ana viveu com essa amargura. Eu acredito que por muitos anos. Porque, pela lógica, Eucana casou primeiro com Ana. Ela não deu filho. E ele foi e casou com Penina. A Bíblia diz que Penina tinha filhos e filhas. Então, se tivesse 10 filhos, então era no mínimo 10 anos. Se tivesse um por ano, né? Então, eu acredito que por muitos anos, por muito tempo, Ana, ela carregava essa afronta, essa necessidade de ter um filho. Sabe por que somente agora, então, nós vemos que Ana orou? Sabe, o que podemos ver em Ana é algo que eu vou chamar hoje de um complexo de inferioridade. Mas o que vemos aqui, nós vamos ver aqui nesse texto de capítulo 1, dois extremos. Se por um lado nós temos Ana com complexo de inferioridade, por outro lado nós temos Penina, que é a outra mulher de Eucana, com um complexo de superioridade. Sabe, o complexo tanto de inferioridade como o complexo de superioridade nada mais é que uma insegurança e não deixa de ser uma necessidade. Sabe, um diz assim, ó, eu não consigo, eu não sou capaz, eu sou um coitadinho, sabe, todos me rejeitam. Talvez ele diz, eu sou feio, né? O meu cabelo é feio, sabe? Eu não tenho dinheiro, eu não posso, eu não consigo. Talvez esse seja uma espécie de um complexo. Ninguém me ajuda, ninguém me socorre. Talvez seja como ali o homem do poço de Betesda. Não tem ninguém que me ajuda, sempre vai outro na minha frente, ninguém se importa comigo, ninguém liga para mim. É um complexo. Por outro lado, o outro diz assim, eu tenho mais do que todos, eu não preciso de ninguém, eu sou mais linda do que todos, eu consigo sozinho, eu não preciso de ajuda, eu posso, eu vou onde eu quero, eu compro o que eu quero, eu sou mais eu, né? Eu sou mais lindo, eu sou mais que ele, mais que ela. Sabe, querido, tanto um como o outro, eles estão centrados em si mesmo. Tanto um como o outro ignoram a necessidade de um Salvador. Sabe, necessidade de um Salvador não é a pessoa ser um coitadinho. A necessidade de um Salvador, ela não é revelada simplesmente por a pessoa ter uma necessidade. Ela precisa reconhecer que tem uma necessidade, mas isso não é o bastante. Ela precisa fazer uma ligação com o supridor.
ela precisa fazer uma ligação com aquele que salva. Sabe, entenda só uma coisa. Eu acredito que Ana, e todos os dias ela orava pedindo o filho. Mas, veja bem, mas a motivação dela era para competir com Penina. A necessidade era para competir com Penina. Ela olhava para Penina e Penina, ela tinha filhos. E Penina, diz a Bíblia, que irritava, talvez debochava, talvez risse dela. Talvez Penina dissesse, eu posso ter filho, você não pode. Eu consigo gerar filhos. Eu funciono perfeitamente. Olha, eu sou bom bastante. Olha quantos filhos eu tenho. Olha os meus filhos aqui. Entende? Era um ar de superioridade. Mas isso também é uma insegurança. E, por outro lado, nós vemos Ana talvez choramingando anos e anos. Eu não tenho filho, ninguém liga para mim. Eucana não se importa comigo. E talvez Eucana dizendo, mas eu te amo. Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Sabe, na verdade, isto já vinha se arrastando, acredito que por muitos anos. As pessoas que vivem assim, sabe, tanto de um lado como de outro, elas vivem numa pequenez. Sabe por quê? Porque elas desconhecem o poder e a palavra de Deus, assim como o amor do Pai. E o meu papel hoje aqui, o meu desejo hoje aqui, é mostrar para você isso. É mostrar de que ter uma necessidade somente não é o suficiente. Sabe, saber que existe um Salvador não é o suficiente. Sabe, há algo que liga um com o outro, e isso chama-se a oração. Sabe, uma acha que pode e a outra uma acha que porque a outra tem muito, vai faltar para ela. A outra, por sua vez, acha que porque tem o bastante, ela pode controlar tudo. Tanto um como o outro é uma insegurança. Sabe, são desprovidos de um Salvador na sua vida, caminham com as suas próprias pernas, com a sua própria vontade, pelo seu próprio querer. Sabe, como então a oração pode nos ajudar? Como a oração pode fazer uma ponte entre nós, como necessitados, e o Salvador? Nós vamos ver isso agora. Sabe, a oração nos leva a uma posição de humildade. A oração é um grito de que precisamos de um Salvador. Sabe, a oração ela nos coloca no lugar de pedinte e Deus no lugar de supridor. A oração ela reconhece que todas as coisas procedem de Deus e deve ser para a glória dele. Pela oração, acredite, nós tiramos os olhos do que podemos e também do que não podemos e colocamos no Senhor. Quando nós trazemos a oração como uma ponte de ligação, nós na verdade não estamos mais preocupados naquilo que eu posso e naquilo que eu não posso. Nós colocamos nele, nós olhamos para ele, para o nosso Salvador. Portanto, o fracasso e o sucesso, eles não passam a ser algo destrutivo em nossa vida. A pessoa que ela está focada no sucesso, ou que ela está focada no fracasso, que depende dela, ela está trazendo algo destrutivo para a vida dela. Ela está trazendo algo que se ela tiver sucesso, vai ser destrutivo, porque ela vai se tornar uma pessoa arrogante, soberba, e uma pessoa autossuficiente, independente de Deus. A pessoa que fracassar, ela vai tornar-se frustrada, ela vai tornar-se sentindo-se uma pessoa incapaz, uma pessoa debilitada, uma pessoa que carrega um complexo de inferioridade. Então entenda só uma coisa, pela oração, nós declaramos que o real socorro, ele vem do Senhor. É do Senhor que vem. Sabe, em Salmo 60, no versículo 11, diz assim, diz assim: presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro, ou seja, vão é a salvação do homem. Sabe, os homens, assim como nós, podemos ser agentes facilitadores nas mãos de Deus, mas a honra e a glória deve ser de Deus. Quando eu digo assim que, como esse salmo diz aqui, 60, no versículo 11, ele clama, dizendo assim: presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Não significa desprezar aquilo que o homem pode fazer, mas o homem, assim como nós, precisamos ser agentes facilitadores nas mãos de Deus.
O que quer que você faça, entenda que você está fazendo porque Deus está usando a sua vida. Portanto, a glória ou a rejeição não te atinge. Elas não te incomodam. Se você faz alguma coisa movido pelo Senhor e a pessoa te parabeniza, se a pessoa te coloca nas alturas, aquilo para você, na verdade, te motiva. Aquilo é agradável para você, mas aquilo não é determinante na sua vida. Por outro lado, se você se dá para a pessoa, se você faz o melhor para a pessoa, se você dá do bom e do melhor e a pessoa te trai, te rejeita, te ignora, aquilo também não te incomoda. Você está acima disso, você está além disso, porque você fez no Senhor. Ela não rejeita você, você somente é um facilitador da graça de Deus para com a vida daquela pessoa. Cabe a ela reconhecer a graça de Deus, cabe a ela entender que Deus está suprindo a vida dela através da sua vida. Compreende? Então veja só, o Salmo 40, no versículo 16, ele diz assim, ó: mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Sabe? Ou seja, os que buscam aos que oram. E esses são felizes, diz o texto, pois oram para um Pai bondoso e para um Pai amoroso. Oram sabendo que terão respostas. Oram sabendo que terão socorro, livramento. Oram sabendo que as suas orações não serão perdidas, suas palavras não serão perdidas. E ele diz assim, digam sempre, ou seja, continuamente, perpetuidade. É para dizer sempre o quê? Que aqueles que amam a tua salvação. Eu estou lendo o Salmo 40, versículo 16 e 17, se você estiver acompanhando ou anotando. Então, aqueles que amam a tua salvação, eles vão dizer sempre, grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Então, entenda só uma coisa. E ele continua dizendo assim, quanto a mim, sou humilde e sou necessitado. Ele diz assim, sou humilde e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você. É um bom negócio ser humilde, humilhar-se debaixo da potente mão do Senhor. Sabe, quando você se humilha, quando você se coloca diante do Senhor, você tem a preocupação, cuidado do Senhor para com a sua vida. E diz, tu és o meu socorro e o meu libertador, diz o texto. Sabe, se Deus é por você, meu amigo, quem será contra você? Sabe, se agindo Deus a seu favor, quem tentará contra você? Sabe, se Deus é o que me justifica, quem pode me condenar? Se você tem o Senhor como seu ajudador, o Senhor como seu salvador, e você manifesta o seu clamor, a sua ponte de ligação com Deus através da oração, acredite, você nunca ficará desamparado, nunca, jamais. Sabe, mas agora eu quero continuar dizendo algo para você. Talvez você diga assim, mas qual que é a oração certa? Né? Talvez você diga, olha, eu não sei orar, eu não sei como falar com Deus. Eu quero ler alguns textos, eu quero mostrar algo para você. O Salmo, por exemplo, 141, no versículo 1 e o versículo 2 diz assim, ó, Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Olha o que ele diz agora, suba a tua presença, a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferta da tarde. Apocalipse capítulo 8, no versículo 3 e o versículo 4, diz assim, ó, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos. Sabe, deixa eu te dizer algo. Esse texto que nós lemos aqui, tanto de Salmo como de Apocalipse, ele fala acerca de um incenso, do incensário e do incenso. E fala de algo que sobe diante do Senhor. Sabe, o altar de incenso, ele era algo que estava diante do Santo dos Santos. Estava ali na Arca do Concerto. Né? A Arca do Concerto era um caixote retangular, feito de madeira de cetim, era uma madeira incorruptível. Essa madeira aponta para a natureza de Deus.
a natureza de Cristo, de Jesus. E ele era revestido de ouro. Ouro fala da divindade. Então era uma madeira de cetim incorruptível. Jesus era, a sua humanidade é incorruptível. E ele revestido de ouro. Isso fala que ele era 100% homem e ele era 100% Deus. Amém? Consegue entender isso? Nós somos participantes da sua natureza. Glória a Deus. Sabe? E participantes da sua natureza. Amém? Então, e neste lugar, o sumo sacerdote, ele entrava apenas uma vez por ano. No Santo dos Santos, os outros sacerdotes entrava, mas no lugar santíssimo, onde havia ali essa arca da aliança, então uma vez por ano o sumo sacerdote entrava. Quando Eucana e ali a sua família eles subiram para este sacrifício, subiram para essa oferta de sacrifício. E essa oferta de sacrifício, havia duas ofertas. Uma era feita de manhã às 9 horas e a outra era feita à tarde, às 3 horas da tarde. E quando o sumo sacerdote ele entrava no lugar santo, ele entrava com um incensário. O incensário era ali cheio de brasa incandescente. E ele levava na mão o incenso. O incenso era um pó. E este pó, ele levava, e onde ele soltava o aroma, o cheiro suave. Mas entenda só uma coisa. Este pó, ele só liberava esse cheiro agradável, ele só liberava esse aroma suave quando este pó ele tocava na brasa quente, no fogo. Apenas quando ele era aquecido, então ele soltava uma fumaça. Você pode ver isso em Levítico capítulo 16. Ele soltava uma fumaça. Essa fumaça, então, ela liberava um cheiro agradável, um aroma suave. E esse aroma suave, ele como se diz, ele completava todo lugar. Entenda só, esse aroma suave, ele representa a pessoa de Jesus. Ele representa, na verdade, as palavras, todos os gestos, todos os movimentos do Senhor Jesus, que são lindos. Sabe, Jesus era forte, mas não era abusador. Jesus, ele era gentil, mas ele não era serviçal. Por mais que ele agisse com humildade, ninguém se aproveitava dele. Tudo a respeito de Jesus era maravilhoso. Tudo a respeito de Jesus era lindo. Jesus, ele se movia com graça. Jesus, ele era o cordeiro, mas também ele era o leão. Jesus, ele tinha um equilíbrio em tudo aquilo que ele fazia. Todas as suas obras, sua pessoa, exalava um cheiro, um perfume agradável. A vida de Jesus foi um cheiro agradável e suave para Deus. Subir na presença de Deus. Agora, entenda, essa passagem, ela se revela onde? Se revela na cruz. Eu quero que você entenda que quando Jesus foi crucificado, ali, e a Bíblia, Marcos vai dizer exatamente a hora, às 9 horas da manhã, quando os pregos bateram nas mãos e nos pés de Jesus. Naquele momento, exato momento, lá no templo em Jerusalém, estava sendo ofertado, ali feito o sacrifício da manhã, o sacrifício das 9 horas da manhã. Exatamente naquele momento, estava sendo lançado, o sacerdote estava no Santo do Santo, o sumo sacerdote, lá por dentro do véu, estava lançando, colocando o incenso no incensário. Naquele momento, às 9 horas da manhã, aquela fumaça estava subindo, cobrindo tudo. Jesus estava na cruz do Calvário, estava sendo crucificado naquele momento. Sabe, a revelação disso é que, naquele momento, Jesus estava na cruz, é como se ele estivesse no altar, e a vida de Jesus era como um incenso, a beleza de Jesus, a obra de Jesus, a pessoa de Jesus, a natureza de Jesus, ela estava sendo queimada com o fogo da ira divina de Deus, e ali a presença, o cheiro agradável de Jesus subia até a presença de Deus. O Senhor inalava aquele sacrifício, não mais o sacrifício do sacerdote lá dentro do Santo dos Santos, mas agora o Santo do Santo estava sendo a céu aberto, naquele lugar, ali no Gólgota,
Onde Jesus estava, o sacrifício estava sendo oferecido. E Deus estava inalando a obra de Jesus, cheirando aquele aroma agradável. Jesus era o incenso. E acredite, nós estávamos subindo com Jesus, identificado com Jesus. E quando Deus inalava o cheiro da obra de Cristo do Calvário, então o Senhor nos tornava ali naquele momento agradável na presença dEle, junto com Ele, incluído com Ele. Sabe, o segundo sacrifício acontecia às 3 horas da tarde. Essa é a revelação, 9 horas da manhã. E Marcos vai dizer que 9 horas da manhã Jesus foi crucificado. 3 horas da tarde. E nós sabemos que o sacrifício das 3 horas da tarde, o primeiro sacrifício era o sacrifício do favor do Senhor. Às 9 horas da manhã o Senhor recebia aquele favor. Era o momento em que a bênção do Senhor era liberada. Era o momento em que o povo adorava ao Senhor. Às 3 horas da tarde, quando Jesus disse na cruz do Calvário, está consumado. Quando naquele momento no Calvário, o Senhor disse, Pai, a ti entrego o meu espírito, aleluias. Naquele momento, lá no templo, estava sendo o sacrifício da tarde. E naquele momento, o sacerdote tremeu. O sumo sacerdote que estava no Santo do Santo. Houve um trovão, houve um barulho. E de repente o véu se rasgou do alto a baixo, como um sinal de que o caminho estava aberto. É como uma obra, como se o Senhor estivesse dizendo, olha, eu agora providenciei um caminho. Agora as suas orações, não importa se as suas orações, se você não sabe orar direito, não importa se o seu português é ruim, não importa se as suas palavras não são conexas, não importa agora mais se as suas palavras elas não são em fé, não importa se as suas palavras não são extraídas da Bíblia. Agora eu escuto as suas orações, porque as suas orações sobem como incenso na presença de Deus. Os anjos pegam aquela oração, leva ao Pai, como diz Apocalipse, e Deus pega aquela oração que o anjo leva para ele e diz assim, mas que oração linda, de quem é essa oração? Essa oração é do João, é da Maria, essa oração é da Flávia, essa oração é da Vivian, é do Roberto, essa oração é da Rosângela, essa oração é a sua oração que sobe na presença do Senhor. Oração e incenso caminham junto. Esta oferta agora vai, sabe por quê? Porque Jesus é o incenso, e o incenso é a pessoa de Jesus, é a natureza de Jesus, e Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, ele aperfeiçoa a nossa vida, ele aperfeiçoa a nossa oração. A sua oração, quando chega diante do Senhor, não é as mesmas palavras, elas são aperfeiçoadas por Jesus, o sumo sacerdote. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. É por isso que nós, quando fazemos a nossa oração, nós dizemos, Pai, em nome do Pai, em nome de Jesus, nós estamos em Tua presença diante do Senhor. Aleluias! Sabe, agora o sumo sacerdote não precisa mais, a sua função aqui na terra não é mais necessária. Eu não preciso de alguém que interceda por mim. Eu posso entrar, o véu rasgou de cima e baixo, como se Deus estivesse dizendo, agora, esse mesmo sangue que verteu na cruz, ele não só lavou os meus pecados, ele não só purificou os meus pecados, mas ele abriu a porta para que eu pudesse entrar na presença do Pai, para que eu pudesse ir até o Pai. É como se Deus estivesse dizendo, vem filho amado, vem filho querido, retorne à casa do Pai, porque agora as portas estão abertas, as portas estão escancaradas, para que você pode entrar, para que você possa entrar com a sua oração, com confiança, com ousadia, com segurança de que você não será mais condenado, não será mais castigado, não será mais rejeitado, que o seu pecado não faz mais separação entre você e Deus, que a sua iniquidade foi esquecida, que o seu pecado, que a sua dificuldade, agora existe um Salvador que tem acesso, e você pode agora entrar confiadamente ao trono da graça com a sua confissão e declarar, Pai, e não mais meu Deus, e meu Deus, como ele gritou na cruz. Você pode dizer, Paizinho querido, e ele diz, estou aqui, filho amado, filho meu, filho querido, porque se ele aceitou Jesus, ele te aceita também. Se ele recebeu Jesus, ele te recebe também. A sua oração agora é aceita diante do Pai. Aleluias, glória a Deus.
Aleluias! Não importa se você não sabe orar, não importa se você não sabe fazer aquelas orações lindas e maravilhosas, orações com palavras que ninguém nem conhece, nem sei de onde arrancar aquelas palavras. Não, você pode dizer, Pai, querido papai. E ele diz assim, sim filho, venha ao meu encontro. E isso faz uma ponte entre você e a sua necessidade. Isso é maravilhoso. Isso é glorioso. Por isso que o Salmo 141 diz assim, suba a tua presença, a minha oração, como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferta da tarde. Naquele tempo se oferecia isso, e hoje você pode oferecer isso continuamente, da presença de Jesus. Aleluias. Jesus está sendo aceito como aroma suave ao Pai. Nós fomos aceitos pelo cheiro suave do seu Filho. Aleluias. Glória a Deus. Você consegue entender isso? Você consegue saborear isso? Sabe, essa foi a oração que Ana fez. Sabe, quando você olha para a oração de Ana, ela orava de uma forma que ela só balbuciava, ela só mexia os seus lábios, de maneira que o sacerdote Eli, ele olhou para ela e pensou que ela estava embriagada, pensou que ela estava bêbada, e foi falar com ela e disse assim, para de beber, Ana. Como é que você continua bebendo? Você é filha do diabo bebendo desse jeito. Foi isso que ele disse para ela. E ela disse, não, meu Senhor, não me tenha como filha do diabo, não me tenha como filha de Belial. A palavra Belial significa isso. Sabe, ela diz, eu sou uma mulher amargurada de espírito. Eu estou angustiada, eu estou necessitada, eu estou desesperada, eu preciso ser suprida, há uma dor dentro do meu peito, e agora não é mais somente por querer ter um filho, eu entendi agora, eu agora abro mão de tudo, eu abro mão da minha vida, eu abro mão do meu querer, eu abro mão dos meus propósitos, eu quero viver, Senhor, plenamente a tua vontade na minha vida, sabe? Porque somente agora que a oração de Ana foi ouvida. Será que ela não orava sempre? Mas porque agora ela entendeu que o que Deus tinha para a vida dela, o propósito que Deus tinha para a vida dela, não tinha a ver com o complexo de inferioridade dela. O que Deus queria fazer é uma cura completa na alma. Deus não trata Deus não trata contra gotas, né? Contra gota a nossa alma, a nossa vida. Quando Ele vem, Ele faz uma obra completa na sua vida, na minha vida. Aleluias. Ele nos resgata completamente. E aquele momento Ana disse o quê? Se me deres um filho, Senhor. Qual foi o voto que ela disse? Qual foi a oração? Se me deres um filho, eu entregarei para o Senhor completamente. Sabe, essa mulher foi curada completamente. Essa mulher reconheceu uma necessidade. E ela entendeu um dos maiores segredos para a nossa vida, que na verdade não é um segredo, sabe? Ela abriu o seu coração e disse, tudo é para a glória do Senhor. Eu sou apenas um mordomo, eu administro o que o Senhor me dá, o Senhor que me supre, não é para mim, não é para que eu possa olhar para a Penina e dizer, olha aqui, eu tenho mais, não, o Senhor tirou e colocou uma grandeza de espírito naquela mulher. O Senhor tirou aquela mesquinharia do coração dela. Até agora ela queria um filho para se exibir, para mostrar, para competir com Penina. Sabe, por isso que Tiago diz, sabe por que muitos pede e não recebe, porque pede para gastar nos seus próprios deleites, mas você não, meu irmão, você não, você foi liberto disso, você agora tem acesso à presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, você tem acesso agora, e o cetro de equidade e de justiça está inclinado, como um sinal de aceitação. Cristo foi o cetro que foi inclinado a seu favor. Você pode entrar diante do Pai. Você não se importa se o outro tem muito, porque na verdade você agora serve um Deus que Ele é a fonte de todas as coisas. Você não tem inveja, você não tem ciúmes, não pertence mais a você isso. Se o irmão está tendo, você se alegra. Se o irmão está podendo conseguir, você se alegra, porque você diz, a fonte que tem dado a ele é uma fonte inesgotável. Então se Deus tem feito nele, Deus faz na minha vida também. Continue abençoando a vida dele, Senhor. Continue derramando sobre a vida dele. Derrame sobre o ministério, derrame sobre a família, derrame sobre a casa, derrame sobre o casamento, derrame sobre os bens materiais da vida
dele, você passa a ser uma fonte de vida. Compreende isso? Você agora entendeu o propósito de Deus. Não se trata de você. A ponte que Deus liga não é uma necessidade para atender pontos de mesquinharia no nosso coração, não, mas é para tratar o nosso espírito e tornar um espírito grandioso, um espírito revestido com a glória de Deus. É uma natureza humana, sim, é uma natureza pecaminosa, sim, mas na verdade, entenda uma coisa, agora é revestido com a divindade de Deus. Somos participantes da sua natureza, podemos agora ser abençoador. Não há lugar mais para nenhuma mesquinharia. O nosso coração agora é fonte de vida. Entende o que quero dizer? Essa é a palavra que Ana entendeu. E quando ela entendeu isso, tanto é que ela diz assim: eu vou entregar isso ao Senhor, vou dar. E você sabe o que aconteceu? Ana foi embora. E no mesmo ano ela teve um filho. E depois de 3 anos, ela trouxe o filho e entregou. E tornou-se o profeta Samuel. Um dos grandes profetas, julgou Israel, foi o último juiz de Israel. Depois disso veio Saul e depois Davi. Mas foi um homem que ungiu Saul, primeiro rei, ungiu Davi como rei. Foi um homem usado poderosamente nas mãos de Deus. A Bíblia diz que de suas palavras nenhuma delas se perdeu. Sabe, quando você recebe algo que vem da parte de Deus, é para abençoar vidas, é para gerar vidas, é para transformar reinos, é para transformar circunstâncias, é para transformar a vida de outras pessoas. Sabe, o que Deus tem para a sua vida não é para você pendurar no pescoço e sair se exibido. O que Deus tem para fazer na sua vida, o seu marido, a sua esposa, o seu casamento, a sua família, não é para você rir. Ah, eu tô bem, não tô como aquele lá não. Olha como eles estão com problema. Não, não, não. É para que você seja um canal de bênção, de intercessão e de clamor para a vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Há uma fonte de vida através de você. As finanças que Deus tem na sua vida, a prosperidade que Deus vai derramar na sua vida, o suprimento que Deus vai derramar sobre a sua vida. Acredite, querido, é para que você seja um facilitador de vidas, de almas, é para que você seja uma expressão da glória de Deus. O que Deus colocará nas suas mãos, na sua vida, é para expressar a glória e o cuidado de Deus, para que todos olhem e desejem e digam assim: eu quero o que você tem. E você diga: venha, venha, filhos meus, porque esse Deus é supridor, Ele é salvador e Ele atende à verdadeira necessidade do homem. Qual é a sua real necessidade nesta noite? Qual que você precisa? E para encerrar, eu quero ler aqui um texto para você, Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 16. Do 14 diz assim: tendo, pois, a Jesus, tendo a Jesus, o Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Não, 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 não. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos o quê? Misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Hoje é o dia em que você pode chegar na presença do Senhor confiadamente. A sua oração, ela é misturada com a presença do Senhor, com a natureza do Senhor Jesus, e ela sobe à presença do Pai, e ela entra nas narinas de Deus, e Deus diz: que oração linda, meu filho, que oração maravilhosa. Talvez a sua palavra seja somente: papai, eu preciso de ajuda. Ele diz: que coisa linda, que coisa maravilhosa. Papai, eu preciso que o Senhor livre a minha vida, transforme o meu coração, me liberta, arranca mágoa, arranca tristeza, arranca angústia, arranca depressão. Senhor, papai querido, arranca do meu coração essa tristeza profunda. Ele vai vir ao seu encontro, acredite, hoje, agora, neste momento, e Ele vai arrancar poderosamente todo este mal da sua vida, vai transformar a sua vida e vai colocar vida e vida com abundância. Essa é a promessa dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Que o Senhor derrame abundantemente sobre você. Amém. Já chegamos no nosso horário. Sabe, eu quero agradecer você de ter estado aqui comigo até este momento. Eu quero dizer, receba essa palavra.
Coloque no seu coração. Sabe, entenda que cada vez que você orar, olha aqui para mim, todas as vezes que você orar, todas as vezes que você falar com Deus, em qualquer momento, no seu dia a dia, no seu carro, no tanque, na pia, cuidando disso, daquilo, aonde quer que você esteja, não importa onde que você esteja, cada vez que você orar, que você levar as suas palavras ao Senhor, acredite, as suas palavras vai ser misturada com incenso. Oração e incenso, elas caminham junto. Esse incenso é a natureza do próprio Jesus, é a presença do próprio Jesus. Ele é o nosso intercessor. Acredite, pode sair atravessada a sua oração, as palavras não saem corretas, e você não sabe orar a Bíblia, e você não consegue misturar fé, mas Jesus é o sumo sacerdote, aleluias! Oh glórias, Ele aperfeiçoa a sua oração e as suas palavras elas vão sendo consertadas, porque Jesus concede, Ele aperfeiçoa a minha vida, aperfeiçoa a sua vida, e a nossa oração chega diante de Deus de forma tão perfeita e faz uma ponte, uma ligação. A sua necessidade agora, ela é ouvida e ela é atendida pelo sumo sacerdote. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Eu quero orar com você. Eu queria que você, onde quer que você esteja, coloque a mão no seu coração. Pai, eu não sei qual a necessidade do teu filho, da tua filha, Pai. Eu não sei qual a necessidade, Senhor, desse que está do outro lado ouvindo. Mas eu sei, ó Deus querido, que ele entendeu, Pai. Que não importa qual seja a necessidade, ele pode falar contigo. Porque o véu foi rasgado, Senhor. E agora, Senhor, o acesso está liberado. Ó Senhor, agora homens podem se encontrar com o Senhor Todo-Poderoso. Porque nós não vamos no nosso nome, nós não vamos no nosso mérito, nós não vamos na confiança em nós mesmos. Aliás, não há nada em nós que possa nos tornar apto ou aceitável diante do Senhor, mas nós vamos diante em o nome do teu Filho Jesus Cristo. E se o Senhor aceitou Jesus, eu estou plenamente certo que o Senhor aceita a minha oração, que o Senhor aceita a minha vida, e eu vou com ousadia, Senhor, com confiança, eu chego ao trono da graça, ao trono de favor, e eu alcanço graça, favor do Senhor sobre a minha vida. Então libera sobre esse teu filho, Pai, pois a oração dele sobe à tua presença como incenso agradável, como um cheiro suave, como um aroma perfumado diante do Senhor, Pai. Então, Senhor, em resposta a isso, supre a sua necessidade, socorre, livra, transforma, Senhor, supre financeiramente, materialmente, supre emocionalmente, ó Pai querido, supra-se teu filho, Pai querido, ministerialmente, seja qual for a necessidade dele, Pai. Ó Deus, libera do céu sobre a vida dele a tua bênção, o teu mover, o teu agir, o teu suprimento, o teu cuidado, em nome de Jesus, ó Pai, sobre a vida desse filho que clama e que te pede em nome de Jesus. Aleluias. Pai querido, aquele que pede por salvação, Pai, aquele que quer entregar a vida para o Senhor, que nunca teve essa experiência, ó Deus, que hoje ele possa fazer essa entrega, reconhecer que o Senhor Jesus veio em carne neste lugar, morreu pelos nossos pecados, que o Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia e que hoje está à destra de Deus intercedendo por nós, Pai. Em nome de Jesus, aquele que crê, diga amém, aleluias e glória a Deus. Amém? Amém, queridos. Amém. Desculpe pelo horário, amém? Que o Senhor te abençoe. Deixa eu te dizer uma coisa. Terça-feira nós estamos tendo uma ministração sobre o Salmo 91, ok? É muito importante você vir participar. Eu sei que muitas das vezes você tem algumas atividades, algum trabalho, algum sei lá o que é que você tem. Mas é 1h10 mais ou menos. Então, eu acredito que isso vai enriquecer a sua vida. Eu acredito que isso vai ser algo tremendo para a sua vida. Sabe, eu gosto de dizer alguma coisa, não é uma justificativa, mas muitas das vezes você ouve a palavra, eu fiquei 1 hora falando. Você às vezes não lembra de tudo, mas às vezes, querido, você só precisa lembrar uma frase. Às vezes é uma frase em toda essa ministração que o Senhor fala com você. Às vezes você só precisa de um
Falar de Deus. E este falar, ele desencadeia um desdobramento enorme na sua vida e te leva para outro nível de interpretação da Bíblia, de compreensão, de revelação da palavra de Deus. Portanto, não perca. Sabe, eu sei que Deus pode falar com você, eu quero falar para você da Eu Creio, tá bom? Você que está nos assistindo, participando aí de fora, fique à vontade. Mas eu quero dizer para você, acredite, você pode lembrar de comidas excelentes que você comeu em restaurantes, em lugares, em fast food e tudo. Talvez você não lembre da comida da sua mãe que você comeu na sua casa. Mas o que te manteve sustentado foi a comida da sua casa, a comida da sua mãe. Amém? O que eu quero dizer com isso? Que isso é honra. Eu agradeço você por você ter participado fielmente. Nossa igreja é um número muito pequeno de pessoas, mas o número pequeno que tem ainda é um número que tem sido fiel. Glória a Deus pela sua vida. Eu quero que Deus te honre, que Deus te capacite, que Deus te abençoe, que Deus supra a sua vida grandiosamente, que Deus te dê revelações e mais revelações sobre isso. Amém? Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Amém? Que o Senhor te ilumine, que o Senhor realmente te dê a paz e que seja abençoada a sua entrada, a sua saída. Amém? Bendito seja a sua casa, o fruto, o seu salário, os seus recursos, o seu emprego e seja as bênçãos de Abraão sobre a sua vida em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém? Eu quero encerrar aqui, ok? E quero declarar sobre a sua vida essa palavra, essa bênção que eu liberei, tá bom? Deus abençoe. Um beijo no seu coração. Amém? Coração é assim, né? Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe. Glória a Deus pela sua vida. Amém? Realmente assim a gente sente uma saudade muito grande, mas continuemos orando que a situação vai passar e nós vamos nos encontrar muito mais fortalecido, muito mais valorizando as nossas reuniões, o nosso tempo de encontro e seremos muito mais teremos muito mais valor a este momento. Amém? Em nome de Jesus. Eu digo assim, igreja é relacionamento. Igreja é relacionamento. Sabe? Às vezes existem muitas coisas, mas o que faz realmente uma igreja ser... Às vezes eu vejo assim, as pessoas, elas acabam... Deixa pra lá. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém? Um beijo.